Você já parou para observar que estamos aí há pouquíssimos dias de encerrar um devocional que nos trouxe um progresso de fé, um desenvolvimento da nossa salvação e uma profundidade espiritual e teológica? Então, venha comigo hoje no capítulo 7, 8 e 9, falando sobre o que é a grande tribulação, as trombetas do juízo e o exército maligno entra em ação. No capítulo 7, no versículo 1, quando fala sobre os 144 mil selados de Israel, diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O vento, ele denota o juízo da parte de Deus. Você pode ver isso em Jeremias, capítulo 4, versículo 11 ao 12. A existência de ventos que sopram dos 4 cantos da terra, como os nossos 4 pontos cardeais, mostra que o juízo de Deus será completo e atingirá toda a terra. No versículo 4, ele diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Em Apocalipse, o vocabulário originalmente aplicado aos judeus muitas vezes é utilizado em relação aos cristãos. Por exemplo, os cristãos são chamados de reino de sacerdotes, termos anteriormente aplicados somente aos judeus. Você pode ver isso em Êxodo, a partir do capítulo 10 em diante, versículos 5 e 6. Assim, os 144 mil das diferentes tribos dos filhos de Israel podem simbolizar todos os cristãos, quer judeus, quer gentios. Já no versículo 14 ao 17, ele diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Porque havia sido feita uma pergunta a João sobre quem eram aqueles vestidos de vestiduras brancas. E aí diz: ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. E os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que é a grande tribulação? Alguns acreditam que pode referir-se aos sofrimentos experimentados em geral pelos cristãos ao longo da história, iniciando quando João escreveu a sua revelação. Outros acreditam que será um período inigualável e especialmente intenso de dificuldades que ocorrerá no final dos tempos. Entre os que creem que a tribulação ocorrerá no final dos tempos, existem 3 posições principais que relacionam a tribulação com o arrebatamento. As posições encontram-se em passagens como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. São as seguintes. Primeiro, a tribulação ocorrerá antes do arrebatamento. Essa concepção é denominada pré-tribulacionismo. O arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. Segundo, a tribulação ocorrerá durante a tribulação.
a grande tribulação. Essa concepção é chamada mesotribulacionalismo. Tribulacionismo. Terceiro, o arrebatamento ocorrerá no final da tribulação, que é o pós-tribulacionismo. Independente de quando ocorrerá a grande tribulação, hoje ou no futuro, incontáveis pessoas sairão delas vitoriosas. Independente de quais destes segmentos você crê ou você se firma, o importante é que você mantenha os seus olhos fixos no Senhor Jesus. No versículo 7 do capítulo 8, quando fala sobre as trombetas que se iniciaram os seus toques, lá no versículo 7 diz: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A pergunta que talvez você faça: por que o juízo é anunciado por um conjunto de trombetas? Nos tempos bíblicos, e mesmo depois, as trombetas eram usadas para avisar as pessoas e reuni-las antes de uma batalha ou de uma emergência nacional. Você vê isso em Números, capítulo 10, versículo 2 e 3. Assim, as trombetas vieram a simbolizar a advertência, juízo e chamado ao arrependimento, como está escrito em Josué 6:5 e Joel 2:1. Paulo relaciona uma trombeta ao retorno de Cristo. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4:16. As trombetas que soam aqui advertem sobre o juízo vindouro e chamam as pessoas ao arrependimento. No versículo 13, ele fala: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Nesse versículo de transição, a águia simboliza a ira. Você pode ter confirmações sobre isso em Deuteronômio 28:49. Anuncia que, com as 3 últimas trombetas, as coisas vão ficar ainda piores. As 4 primeiras trombetas afetaram o mundo físico, mas as 3 últimas atingirão as pessoas diretamente. Esses ais afetarão os que moram na terra. Uma expressão usada em Apocalipse em referência às pessoas que não seguem a Deus e experimentarão o juízo. Agora no capítulo 9, no versículo 17 ao 19, quando fala sobre a 6ª trombeta, ele diz assim: assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Esse capítulo fala sobre a ação de forças malignas, ou de um exército conduzido por forças malignas. As palavras usadas em referência a eles, como flagelos, fogo, fumaça, enxofre, serpentes, acentuam o quão horrivelmente maligna é essa cavalaria. Um grande derramamento de sangue mundial nesta ocasião ocorrerá aos que aqui ficarão.
No versículo 20 e 21, ele diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Da mesma forma que as 10 pragas que devastaram o Egito não amoleceram o coração de Faraó, não amoleceram também destas pessoas, mesmo elas passando por todas estas situações. Os grandes sofrimentos tendem a intensificar tudo que esteja no caráter de uma pessoa. Se alguém já é manso e temente a Deus, o sofrimento reforçará essas virtudes. Mas se a pessoa é rebelde e zomba de Deus, o sofrimento poderá agravar essas características. Se ajudou você esse devocional, pegue este vídeo e mande para o máximo de pessoas possíveis. Estamos aí praticamente nas últimas linhas deste devocional, finalizando Apocalipse. Venha comigo no vídeo, no conteúdo de amanhã, para juntos aprendermos mais aqui neste livro de revelações. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.